3, 2, 1, gravando e vamos para mais um vídeo aqui do canal, desta vez falando desta obra-prima chamada Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf. Então, se você quiser saber mais sobre a fronteira entre a sanidade e a loucura, fique comigo e a gente vai falar sobre essa obra fantástica. Chegou a hora de falarmos sobre Mrs. Dalloway e Virginia Woolf. Virginia Woolf, muito conhecida, né? Uma escritora ali conhecida como modernista, né? Ela começou a escrever porque ela tinha bastante estímulo literário, né? Através do pai dela, depois do marido. Ela chegou até a ter uma editora junto com o marido. Por curiosidade, foi a primeira editora que publicou as obras de Freud em inglês, né? É sabido também que Virginia Woolf ela sofria com bastantes transtornos relacionados à saúde mental, que culminaria no seu suicídio. Mas embora isso, né, fora isso, ela teve uma vida ali intelectual, uma vida literária repleta de obras, e ela nos deixa essas obras até hoje, como Orlando, por exemplo, As Ondas e o próprio Mrs. Dalloway, que é uma obra-prima. E a gente vai falar muito a respeito deste livro, né, que traz ali um modelo de escrita muito original, que ficou conhecido como fluxo da consciência, né? Tem um termo técnico, mas eu não vou entrar nos termos técnicos. É importante a gente saber a respeito do fluxo da consciência, porque este modelo de escrita, né, essa técnica que a Virginia usa, ela pode fazer com que você ame ou odeie esse livro. Mas o que eu te peço? Dê uma chance. Leia ali um pouquinho, com calma, que você vai entender o porquê isso é bacana. Nesta técnica, né, nessa característica de escrita, conhecida como fluxo da consciência, a Virginia ela vai nos levando através da cabeça das pessoas, através da cabeça dos personagens, penetrando ali nos mais íntimos pensamentos, e assim a gente consegue ter uma ideia muito real do que aquele personagem está pensando, do que ele está fazendo, e transforma a leitura numa experiência que transcende o livro. Tá? Eu confesso que quando comecei a ler, tive dificuldades. Precisei voltar, ler de novo, esquecia de alguma coisa, fazia anotações. Mas depois que eu entrei no ritmo da leitura, nossa, deu para ver bastante coisa, deu para tirar bastante aprendizado e fazer bastante referência com a minha própria vida em relação a este livro aqui. Ok? Então vamos começar a falar de fato sobre isso. É importante a gente ter em mente que este livro ele não vai tratar de atos heróicos, ele não vai trazer grandes acontecimentos, mas ele vai nos levar de cabeça em cabeça, de pessoa em pessoa, dentro da mente dessas pessoas que vivem um dia comum, uma vida comum, e fazem tarefas corriqueiras tanto quanto eu e você. E é aí que está a beleza. É nisso que se encontra a beleza desse livro aqui. E lá no começo do vídeo eu falei sobre a fronteira, né, da sanidade e da loucura por um simples aspecto, por uma simples questão. Nesse livro, a gente vai acompanhar Clarissa Dalloway, a gente pode dizer que ela pertence ali à aristocracia de Londres. Ela é casada com um membro do parlamento, Richard Dalloway, e ela tem uma vida abastada. E no passado, né, ela fez escolhas que a levaram a ter essa vida hoje. Então, por exemplo, ela desistiu de um amor, ela se apaixonou e depois escolheu viver com o Richard, justamente para ter esse conforto, essa vida mais tranquila, entre aspas, pertencente a um grupo social ali, que não precisava brigar tanto para ter uma vida mais tranquila. Tá? E a antítese disso, e em paralelo, a gente acompanha também a história de Septimus. Septimus é um veterano de guerra. Ele participou da Primeira Guerra Mundial, que aqui é tratado como uma grande guerra, já que a Segunda ainda não tinha acontecido. E como esse livro se passa ali em 1923, 1925, a guerra ela ainda assolava a população. E esse Septimus, como veterano de guerra, ele tem vários transtornos, ele sofre por conta da participação na guerra, obviamente, né? Ninguém sai da guerra sem grandes transtornos, sem grandes reflexos dos acontecimentos lá. E isso faz a gente entender que Septimus
passou a barreira da normalidade. Ele colocou um pezinho na loucura. Ele conviveu com a guerra, onde o contrato social não existe, onde a compaixão não existe. Então, Septimus hoje, ou na época do livro, né, que o livro retrata, ele, ao passar pela barreira da normalidade, ele entra na loucura. E ao voltar da guerra, ele não consegue mais sair desse momento. Então a gente vê a Clarissa, que abdicou de muitas coisas para manter a sua vida confortável e assim uma mente mais sã, né, uma vida com mais sanidade, e o Septimus do outro lado, que atravessou a barreira da loucura e não consegue mais conviver dentro da normalidade. Ele não consegue mentir para si mesmo. E como Virginia, a gente sabe que a Virginia Woolf padeceu ali de problemas relacionados à saúde mental, parece, e aí é uma análise minha, que a gente tem uma exposição dessa dualidade da própria Virginia, né? Na Clarissa, aquela pessoa que frequenta os círculos sociais e que precisa manter uma certa compostura e também ascender socialmente, abrir mão dos seus desejos e anseios para ascender, e o Septimus, que é aquela voz da consciência que sabe que apesar da normalidade existe a loucura e a gente não consegue conviver com isso. Onde fica a barreira que separa uma da outra? Então, esta questão permeia, né? Essa é a tragédia que permeia todo esse livro, na minha opinião, acompanhando a história de Clarissa e a história de Septimus. Enquanto que Clarissa, ela quer realizar uma festa naquela noite na sua casa para algumas pessoas que são caras para ela, Septimus luta para manter a sanidade. E vamos ver no que isso vai dar. Então, como eu disse, Clarissa Dalloway, ela quer dar uma festa, ela vai dar uma festa na sua casa e o livro começa assim. Clarissa sai pela rua para comprar flores. E por que comprar flores? Porque ela precisa enfeitar a sua casa. Mas por que enfeitar a sua casa? Então vai aqui a minha análise de novo. Aqui a gente começa a ver as características que Virginia coloca na Clarissa Dalloway, né? Ela precisa comprar flores para ter uma experiência estética. Ela precisa trazer beleza para os seus convidados, beleza para a sua casa, pois é assim que ela vê a vida, né? Essa visão estética da vida. Então ela sai como uma pessoa comum para comprar flores e enfeitar a sua casa. Essa é a vida de Clarissa. Ela podia mandar, inclusive, funcionários, mas não, vai ela mesma, para a gente perceber as características da Clarissa. E a Clarissa andando por Londres, a gente caminha junto, porque ela vê as pessoas, ela conversa com algumas pessoas, ela olha, o nosso foco passa a ser o foco ocular da própria Clarissa. E é aí que começa a experiência. É aí que começa o fluxo de consciência, porque a gente voa e flutua de uma cabeça para outra, pensando como essas pessoas estão pensando. Então, o narrador, ele não é simplesmente um narrador onisciente que sabe tudo. Ele simplesmente entra na cabeça das pessoas e começa a pensar como essas pessoas, inclusive rememorando acontecimentos. Então, a gente vai ao passado, volta ao presente e consegue entender aqueles personagens. E ao passo que a narração, né, que o narrador do livro faz isso, a gente pula da cabeça da Clarice para a cabeça de um outro personagem, e depois volta para a cabeça dela, e depois vai para outro personagem. E ao passo que a gente faz isso, a gente vai conhecendo esses personagens à medida que a gente para de entender como que esses saltos acontecem. A hora que a gente vê, a gente já está na cabeça de um personagem específico. E isso que pode causar uma certa estranheza no começo, mas, de novo, dê uma chance, porque depois a leitura fica fantástica. Depois a leitura, assim, eu pelo menos não conseguia mais parar de ler. E é tão assim que na página 27 desta versão minha aqui, que eu acabei nem falando, né, que é a versão da Penguin Companhia, dos clássicos, que eu achei excelente, tá? Na página 27, enquanto eu estava lendo, não sei se vai dar para vocês verem, mas eu fiz algumas anotações aqui. Eu sou desses que vai rabiscando o livro, né? E aqui eu escrevi assim, ó, no comecinho do livro, hein? Dá para ver as sinapses de Clarissa enquanto ela caminha. Por quê? O ritmo é tão frenético que a gente percebe isso. E qual que é a analogia para vocês entenderem? A analogia que eu faço. A gente se sente como uma abelha que está num jardim. As flores são as pessoas, nós somos a abelha, e essa abelha, ela senta na flor e começa a prescrutar ali aquela flor e entra no seu mais íntimo
depois sai, faz o mesmo em outra flor, depois sai, faz o mesmo em outra. Nós, enquanto leitores, somos essa abelha. A gente senta na cabeça de uma pessoa, entra na cabeça dela e começa a prescrutar tudo que tem ali dentro. Depois vai para outra cabeça, depois vai para outra, e assim os personagens são apresentados. E é assim que essa delícia de livro se constrói, né, frente aos nossos olhos. E aí é um caminho sem volta. Não tem como desistir mais desse livro. Quando você entende isso, não tem como mais voltar atrás. E essa é a mágica. Essa é a mágica da escrita da Virgínia, tá? Uma coisa que é interessante também, como é um fluxo de consciência, para pensar. Não tem como ser diferente. Porque o que limita o início e o fim de um pensamento? A chegada a outro pensamento, né? Então esse fluxo, ele é exatamente assim. É como se a gente ficasse ali todo o tempo pulando de pensamento em pensamento, pulando de raciocínio em raciocínio, de lembranças em lembranças, e assim a gente entende toda a história desse livro. Por isso que é um caminho sem volta, por isso que não tem como parar de ver. E é exatamente isso que tem que ser, né? Já que é um fluxo contínuo, é assim que tem que ser. Vocês vão reparar também que ela usa muito ponto e vírgula, ela usa poucos pontos finais, porque não tem fim. As coisas são, a narração é contínua, o pensamento é contínuo, assim como os nossos pensamentos e a nossa própria consciência. E nesse ritmo que a gente descobre ali como que foi a vida de Clarissa, como que foi a vida do Septimus e da sua esposa, né, e de outros personagens. Eu não vou entrar em detalhes porque eu acho que vai atrapalhar a sua experiência. Eu vou falar meio por cima só das coisas, mas nesse ritmo de fluxo, nesse ritmo contínuo que a gente descobre o passado de Clarissa. Hoje ela está ali com 52 anos, mais ou menos, mas a gente volta 30 anos, 32, 33 anos no passado para ver a juventude, como que era o círculo social dela. É assim que a gente descobre a presença do Peter, que foi um amor, né, dela, a presença da Sally, que é uma amiga por quem ela também ali tem um certo enamoramento, né? Ela chega a dar um beijo nessa amiga. E a Sally, para mim, é um personagem importantíssimo, porque a Sally, ela parece o oposto da Clarissa, né? Naquele momento do passado. Ela vai contra algumas tradições, né? Ela quebra algumas tradições. Ela não é o formato idealizado da mulher. Só que depois, quando a gente volta para o presente, a gente vê que ela foi quebrada pela sociedade. Ela teve que se deslocar ali, ela teve que se. Não é rebaixar o termo, mas ela teve que abraçar as questões sociais. Mas as falas dela, as coisas que ela faz são é, apaixonantes, assim, é interessante demais ver. E assim a gente conhece Clarissa, Sally, o Peter, né? Voltando ao passado, nesse fluxo de pensamentos. E no momento atual do livro, o Peter aparece na casa da Clarissa. Ele vai até a festa que ela vai dar. E ela não esperava por isso. E ela começa a reparar no Peter, ela começa a lembrar. Por isso que ela faz esse fluxo, né, de lembrança, de rememorações, porque ela lembra dele ali na juventude. E começa a ver que ele tem os mesmos trejeitos e assim por diante. Isso faz com que ela comece a vislumbrar, né, ela comece a fazer um embate desses dois mundos, do passado e do presente. Comece a confrontar suas escolhas, né? E por isso que a gente começa a ver esses limiares entre a sanidade, entre a insanidade, começa a ver as respostas sobre as escolhas que a Clarissa fez, e o texto, como eu disse, ele fica delicioso, ele fica tranquilo ao passo que a gente vai entendendo tudo isso. E a narrativa continua, né? Mostra ali a filha de Clarissa, que tem ali por volta de 17, 18 anos, né? Os frutos desse casamento. Mostra que ela se chama Elizabeth, e Elizabeth ela tem uma preceptora, e mostra também o confronto da Clarissa com essa preceptora, como se estivesse mostrando uma pessoa mais frívola, mais fútil na característica da Clarissa, e uma pessoa mais intelectual na presença dessa preceptora. E a gente não sabe se esse confronto é apenas ciúme ou se é um choque entre o que a Clarissa representa na cabeça da Virginia e o que essa preceptora da Elizabeth representa na cabeça da Virginia Woolf. Né? A gente, confesso que eu fico um pouco sem entender o real motivo desse embate, né? Porque eu gosto ali de tentar imaginar, né, qual foi o real motivo da presença daquele personagem.
trazer isso para minha vida, né? Então, me parece que era um receio da Elizabeth gostar mais da preceptora por ela ser mais intelectual do que da sua própria mãe por ser um pouco mais frívolo, né? Um pouco mais fútil. E esse embate é interessantíssimo de ver ali, como que a Clarissa coloca essas amostras, né? De que ela não gosta e os motivos do porquê ela não gosta da preceptora da sua filha. E com isso a gente tem uma bela amostra do que era Londres ali por volta de 1923, 1925, com todo aquele pós-guerra, né? E também por conta da famosa gripe espanhola, aquela epidemia de gripe que assolou a Europa, traz também transtornos ali à vida da Clarissa, assim como a guerra. Então, como a sociedade daquela época lidava com esse pós-guerra e como a Inglaterra estava se desenvolvendo após isso. E voltando a falar do Septimus, né, ele tem todo aquele transtorno dele, ele envolve a esposa, como não poderia ser diferente, né, nesse transtorno dele. A todo momento ele tenta ter uma vida mais tranquila, ele tenta voltar à normalidade do dia a dia. Ele faz isso, inclusive, para agradar a própria esposa, mas ele não consegue. E a todo momento a gente percebe que o fim dele estava anunciado, né? Como que o fim dele se daria no livro? Estava anunciado. Eu não vou dizer, você vai ter a sua própria impressão, você vai começar a entender o que vai acontecer. Mas, de novo, eu evoco esse raciocínio, né, de que parece muito essa dualidade, né, esse duplo, essa questão de ser uma antítese do outro, né, da Clarissa, mas uma vida que ela tem porque abriu mão de seus desejos para se manter sã, tem mais estrutura, talvez, e o Septimus que, vendo a anormalidade da vida durante a guerra, rompendo essa fronteira da sanidade, não consegue mais voltar. Então, enquanto um briga para se manter são, o outro quebra essa fronteira, não por conta própria, mas por conta da guerra, e já lá, além da fronteira da sanidade, não volta mais. E aí toda a história se desenrola. Então nós vemos assim um dia na vida da Clarissa Dalloway, porque toda essa história se passa em um dia, de manhã até a noite, um dia de festa para Clarissa, e não tão de festa assim para o Septimus, um dia de flores para Clarissa, e não tão de flores assim para o Septimus, mostrando a realidade da nossa vida cotidiana. Por isso que eu disse que, no início, não era uma história sobre heroísmo, é uma história sobre a pessoa comum, que vive a sua vida comum, fazendo todos os seus trabalhos do dia a dia, que em alguns dias serão flores, em alguns dias não serão tão gostosos assim. Ok? Espero que você goste de Mrs. Dalloway. É uma história apaixonante. Dê uma chance a esse livro. Leia com calma, com parcimônia. Não precisa atropelar o livro para acabar ele o mais rápido possível, não. Vá, leia. Se não entendeu, volte. Leia de novo. Anote os personagens, anote as características. Porque, de fato, é um livro que consegue trazer bastante pensamento, bastante reflexão sobre a nossa própria vida, né? Em que ponto a gente abre mão dos nossos anseios, dos nossos desejos para ter uma vida mais tranquila, até que ponto as minhas escolhas são feitas basicamente do que eu realmente quero ou são feitas basicamente do que a sociedade quer que eu tenha. Então, além disso, assim, são várias outras reflexões que você pode ter a respeito desse livro, principalmente sobre sanidade mental, inclusive, né, saúde mental, que é um termo bastante em voga hoje em dia, e esse livro aqui pode te trazer bastante reflexão a respeito disso. Não apenas uma história de uma mulher aristocrata que está indo buscar flores ou comprar flores ela mesma, mas sim reflexões sobre a vida cotidiana, reflexões sobre a natureza humana, por que não? Perfeito, meu amigo e minha amiga. Então, se você gostou, se você gosta das análises, já peço que você deixe aí o seu like, a sua curtidinha básica, que você se inscreva no canal caso não seja inscrito e que também compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários o que achou. O que achou do vídeo, o que achou do livro e se você também tinha chegado a essas conclusões que eu cheguei. Principalmente se você acha que eu estou viajando na maionese, porque é isso que eu faço quando eu leio, eu viajo. E as minhas viagens trazem essas reflexões sobre a minha própria vida e essas reflexões eu compartilho com vocês aqui nesses vídeos. Perfeito? Espero que tenha gostado. Eu fico por aqui. Eduardo Cassago, que viajou por Londres com Virginia Woolf, flutuando do nada a lugar nenhum nesse pálido ponto azul. Fui!